Se você foi diagnosticado com câncer de mama, você vai passar por uma série de profissionais, dentre eles o oncologista, para tomada de decisão do seu tratamento e do sequenciamento desse tratamento. Então eu vou explicar nesse vídeo como que funciona a nossa tomada de decisão, quais exames que eu vou te pedir, como que a gente interpreta cada exame, quais opções de tratamento que a gente vai ter disponível. Para definirmos um tratamento, primeiro temos que conhecer qual é essa doença. Quando falamos em câncer de mama, são N possibilidades de doença. A gente precisa de saber o nome, o sobrenome, o RG, o CPF, várias informações para podermos decidir qual que é o risco, qual que é a necessidade dos tratamentos. A primeira coisa que nos baseamos em informação é o anatomopatológico. O anatomopatológico advém da biópsia, que é uma retirada de um fragmento. Essa pode ser uma core biopsy, pode ser também análise da retirada da mama ou de um pedaço da mama. O que nós olhamos na biópsia? Nós olhamos o tamanho em centímetros do tumor, nós olhamos até onde que ele aprofunda, nós olhamos o nome e o sobrenome dele. O mais comum é o carcinoma ductal invasor, e o segundo mais comum é o carcinoma lobular invasor, mas tem vários outros subtipos também. Nós olhamos também o grau pode ser 1, 2 ou 3. O grau 1, a célula do tumor, ela é parecida com a célula da mama normal. Ela é só um pouquinho alterada e ela é uma célula menos agressiva. O grau 2 e o grau 3, eles já foram perdendo as características da célula da mama. A gente chama isso de desdiferenciando e ficando mais agressivas, elas replicam mais e são mais bravas. Quando tem na amostra linfonodo, também fazemos avaliação se o tumor desprendeu da mama, viajou ali na corrente sanguínea e linfática e foi parar no linfonodo. Então, essa também é uma informação que pode vir da biópsia. Em seguida, nós vamos fazer uma avaliação do seu corpo como um todo. Isso é muito importante, as pacientes ficam muito desconfiadas. Mesmo se eu não tiver nenhuma suspeita de acometimento além do loco regional, mesmo que eu não tenha uma suspeita de ter uma metástase, existe um protocolo que nós cumprimos que é preciso estadiar o corpo inteiro. Porque as células do câncer de mama, elas têm afinidade por alguns locais, como por exemplo os ossos, os linfonodos, o fígado, o pulmão, alguns subtipos, o sistema nervoso central. Então, eu vou te pedir, mesmo sem estar desconfiada, exames do corpo todo, que podem ser variados. Muitas vezes eu vou precisar de uma ressonância, ou de uma tomografia, uma cintilografia. Em casos de menos comprometimento, casos muito iniciais, pode ser uma ultrassonografia, um raio-x de tórax, mas você vai sair do consultório com um pedido de exame, se você ainda não tiver feito, do corpo todo. Então, isso é muito importante a gente definir, que faz parte do estadiamento. Na próxima análise, avaliamos a imunistoquímica. A imunistoquímica é um refinamento da biópsia. Ela vai mostrar pra gente principalmente 4 coisas: os receptores de estrógeno, de progesterona, o HER, que é uma proteína na membrana da célula, que quando ela está expressa, quando ela é positiva, significa que a célula ela fica virada a chavinha para replicar, replicar e replicar. Então esse é o HER. E temos também informação sobre o Ki67. O Ki67 é o índice de replicação também da célula. Uma outra informação que usamos são as pacientes estarem ou não na menopausa. Então, também usamos essas informações. Quando agrupamos todas essas informações, nós vamos ter um estadiamento que vai de 1, que é o mais inicial, até o 4, que é o mais avançado, e o risco. Tem um risco baixo, um risco alto. Risco de quê? De recidiva. Quando completamos, então, essas informações, mas também as informações do seu estado de saúde, da sua idade, da sua expectativa de vida, dos outros problemas de saúde que você possa ter, é que nós vamos decidir qual que vai ser o tratamento. Na imensa maioria das vezes, esse tratamento vai
ter um tratamento local, que é a cirurgia. Ah, Cristina, mas a minha vizinha me disse que ela não precisou de operar. Existem várias exceções, mas muitas vezes, quando a doença já ultrapassa o loco regional da mama e dos linfonodos, já vai se alojar em outro local, muitas vezes a gente não indica cirurgia porque realmente não faz sentido você tirar parte das células tumorais e deixar outras células para trás. Então, algumas situações não são passíveis de cirurgia. Mas na imensa maioria, quando tratamos com intenção curativa, a cirurgia vai fazer parte. E muitas vezes nós vamos indicar, junto, sempre com o mastologista, a quimioterapia ser posicionada antes da cirurgia. Isso é chamado de neoadjuvância. Para que a gente faz isso? Por vários motivos. Para tornar o tumor bem menorzinho, fazer uma cirurgia mais econômica, uma cirurgia esteticamente, funcionalmente melhor, com melhores resultados. Muitas vezes porque são alterações que a gente tem um alvo para tratar, então a gente consegue ser muito eficaz no tratamento e por aí vai. E outras vezes você vai ser operada primeiro e vai chegar para a gente com a peça cirúrgica, nós vamos classificar, estadiar e definir se vai ter ou não necessidade de quimioterapia. E aí, Cristina, eu vou fazer a quimioterapia branca ou a vermelha? E isso é muito curioso, porque essa nomenclatura é uma nomenclatura, uma classificação leiga. Então, as pacientes, quando vem a quimioterapia vermelha é um soro de coloração realmente muito chamativa, que é a doxorubicina. A doxorubicina é muito usada como um dos componentes da quimio e chama muita atenção. Agora, todas as outras quimioterapias não têm cor, então todas as outras são brancas. Então não faz muito sentido, a quimio vermelha realmente só tem a doxorubicina, mas a quimio branca são várias outras. E só quando nós temos uma completa avaliação do seu risco é que nós vamos avaliar se vai precisar de fazer a quimio vermelha. Reservamos geralmente a quimio vermelha para os tumores mais agressivos, em que precisamos de usar todo o nosso arsenal. Mas muitas outras vezes, se existe algum alvo terapêutico, como por exemplo um HER2 ou situações de risco intermediário, nessas vezes conseguimos poupar da quimio vermelha. Portanto, dizer sobre as opções de tratamento é quase impossível, são inúmeras variações de combinações de medicamentos e também da forma de administração. Alguns são semanais, outros são de 15 em 15 dias, outros vão ser a cada 21 dias e também da duração. Não tem como a gente falar um por um, porque são inúmeras variações. E onde que fica a radioterapia nesse sequenciamento? A radioterapia fica ao final da quimioterapia. As pacientes que fizeram a retirada completa da mama, que é a mastectomia, muitas vezes não precisam de ser submetidas à radioterapia. Agora, todas as pacientes que fizeram a retirada do nódulo e uma ressecção parcial da mama, isso chama setorectomia, há indicação formal de completar o tratamento com a radioterapia. Esse vídeo era para dar uma informação geral, para que vocês entendessem quais informações que levamos em conta. São muitas informações, é muito complexo. Existem outras modalidades de decisão também, como ferramentas genéticas de análise, como Oncotype, MammaPrint. Existe uma outra forma também de avaliação, se você tem uma síndrome hereditária. Todas essas informações vão ser levadas em conta e não tem como eu colocar aqui. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser saber algo mais específico, é só você deixar a sua dúvida, a sua pergunta nos comentários.